Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Lívia e congrego com o pastor Jason Pinheiro e a pastora Kênia Regina, da Assembleia de Deus do campo de Campinas, Buena Vista 2. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Estou vestida de rosa, porque nós estamos em campanha internacional à prevenção do câncer de mama nas mulheres. Você, mulher, está se cuidando? Está se alimentando bem? Está fazendo atividades físicas? Você faz muito bem. Mas e da sua saúde espiritual? Você está cuidando? Você está se alimentando do alimento espiritual? Está fortalecendo o teu espírito para enfrentar as lutas diárias? Nós estamos vivendo um ano muito difícil, o ano de 2020, em que uma pandemia tomou conta do mundo, não só do nosso país, mas do mundo todo. Então nós estamos vivendo um tempo de desespero, um tempo de incerteza, de instabilidade mundial. E um pequeno vírus, invisível aos nossos olhos, está matando pessoas psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, pois mexeu com toda a estrutura do nosso país, mexeu em todas as áreas, na saúde, no trabalho, no emprego. Quantas pessoas ficaram desempregadas, desestabilizadas? O amor entre as pessoas se esfriou, As pessoas não se beijam, não se abraçam. Nós perdemos esse calor humano, a convivência. E tudo isso por causa de um pequeno vírus invisível aos nossos olhos, E a palavra de hoje vai falar com você, vai falar comigo, uma palavra de esperança. Sabe qual é o nosso tema de hoje? Mulheres florescendo no deserto em tempos de pandemia. Mulheres cheias do Espírito Santo. Você, mulher, está cheia do Espírito Santo? Como saberei se estou cheia do Espírito Santo? Você está desesperada nesse tempo? Você tem se deixado levar pelas influências do mundo? Você tem se deixado levar ao que diz os jornais, ao que diz o mundo? Ou você tem se inspirado na palavra de Deus? Onde está firmada a sua fé? Onde você está plantada? Onde você está enraizada? Você tem florescido nesse tempo de pandemia? Ou você tem sido mais uma a se perder nesse caminho? O que tem acontecido com você? Eu quero deixar para vocês aqui uma palavra. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus, ele estava com Jesus quando ele desceu do Jordão, ele foi batizado não só em água, mas pelo Espírito Santo de Deus. Ele desceu do Jordão e foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, pelo próprio Espírito Santo. Ele desceu do Jordão cheio do Espírito Santo e foi tentado pelo diabo, conduzido pelo próprio Espírito. Aí você me pergunta, mas Jesus, o próprio Espírito Santo de Deus, ele conduz o homem a ser tentado? Você me pergunta, por que Jesus foi tentado pelo diabo? Meus queridos, Jesus, quando subiu ao monte, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Ele estava fragilizado. Ele estava passando por um deserto. A sua alma estava ali cheia do Espírito Santo de Deus, mas ele também estava ali em forma humana. E ele foi tentado como homem. Ele veio e o diabo tentou
ofereceu a ele comida. O diabo disse: se tu tens fome, ordena essas pedras que se transformem em pães. Né? Essa passagem está nos 3 evangelhos, nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. O Senhor Jesus, como homem, sentiu fome, muita fome, mas ele retrucou ao diabo e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo continuou a tentar o Senhor e disse, e levou ele lá no mais alto do templo e disse: atira-te daqui para baixo, o Senhor dará a ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardarem e para te livrar. E o Senhor disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: não porás prova ao Senhor. E ele continuou tentando ao Senhor. Eu acredito que como Messias mesmo, colocou o Senhor à prova e disse, levou ele ao mais alto pico do monte lá e disse: olhe todos os reinos e seu esplendor, todos os reinos do mundo te darei, se prostrado me adorares. Jesus respondeu: está escrito, somente ao teu Deus adorarás. Somente a Deus adorarás. Que propostas tem feito o diabo a você? Que propostas, que tipo de proposta tem feito o inimigo para a sua vida? Lembra lá no início, quando o diabo, em forma de serpente, tentou a Eva, aquela mulher linda, formosa, imagem e semelhança do Senhor. Ela foi tentada e se deixou levar. O diabo disse: sabe por quê que Deus proibiu você de comer dessa árvore? Porque se você comer do fruto dessa árvore, você ficará como Deus. E Deus não quer que você fique como Ele. Olha só, o primeiro homem falhou, mas o segundo homem, o Senhor Jesus Cristo, ele não falhou. Por isso ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para que o mundo pudesse ver, para que eu e você pudéssemos nos espelhar no Senhor. E entender que nós somos poderosas e nós temos ferramentas poderosas no Senhor. Qual é a sua ferramenta, mulher? Quais são as suas armas, as armas que você tem usado para lutar contra o diabo? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de desespero, nesse tempo de loucura, qual a sua arma? Você tem tido paz? Você tem tido alegria? Você tem tido paciência para passar por esse período? Você tem tido domínio próprio? Você tem tido amor? Sim? Se sim, significa que você está cheia do Espírito Santo. Como você sabe se você está cheio do Espírito Santo? Através do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, acabei de citar para você. Amor, paz, temperança, longanimidade, domínio próprio, alegria. Olha, eu tenho passado por esse momento, né, de pandemia, de desespero, mas eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo de Deus, porque eu tenho uma alegria. Esse tempo não me tirou a paz, a minha paz interior, porque nós devemos ter o Espírito Santo de Deus a nos conduzir por esse deserto, a nos conduzir por essa pandemia, assim como Jesus foi conduzido ao deserto pelo próprio Espírito, nós também. Não pense você que você está sozinha. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse: eu irei vos preparar um lugar, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Conselheiro, que estará convosco para sempre. Por que você tem medo? Por que temes? Se o Espírito Santo está conosco, está nos conduzindo, está dirigindo a nossa vida, está cuidando de nós em cada detalhe.
Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer. Ele estava faminto. A Bíblia diz que ele estava faminto, esfomeado. Mas quando ele resistiu ao diabo, quando ele ficou firme e não aceitou as propostas do inimigo, o que aconteceu? Vieram os anjos de Deus e os alimentaram, e o alimentou. Né? E lá no povo também do deserto, quando eles saíram ali, né, fugidos de Faraó, o Senhor os libertou da escravidão e os conduziu também pelo deserto para chegarem à terra que mana leite e mel. O Senhor também cuidou daquele povo, enviando maná do céu. O Senhor cuida do povo. Colocou ali uma nuvem para os proteger do sol escaldante ali durante o dia e uma coluna de fogo para que os aquecessem nas noites geladas. O Senhor cuida de você, o Senhor cuida de mim. Por que se desesperar? Tenha paz. Se encha do Espírito, tome posse, se apodere da palavra. Seja uma mulher empoderada. Seja uma mulher vívida, uma mulher cheia de fé. A sua força não está no poder do seu braço. A sua força não está na tua aparência, na tua beleza. A sua força está no poder do Espírito Santo. Assim como a força de Sansão estava sobre o Espírito Santo. Assim como Davi foi ungido por Deus para reinar sobre Israel. Assim como Esther foi usada poderosamente pelo Espírito Santo para libertar o povo. Você já observou qual é o seu chamado? Jesus ali em Lucas, ele diz, né, Lucas nos relata, né, que Jesus estava no templo num dia de sábado, como de costume, ali na cidade de Nazaré. E ele foi ali, como de costume, abriu a palavra de Deus e leu lá em Isaías, que diz: e o Espírito de Deus estava sobre mim. O Espírito de Deus me ungiu, me capacitou para pregar as boas novas de salvação aos pobres, aos cativos, para libertar. Oh, gente, para salvar. Que coisa mais linda! E o Espírito de Deus estava sobre mim. E o Espírito de Deus é sobre você, é sobre mim, para que nós possamos ter um propósito nessa terra, para pregarmos as boas novas de salvação, para pregarmos o Evangelho, para curarmos os enfermos. Qual é o seu dom? Todos os dons são dados pelo Espírito Santo, sabia? Dom de cura, dom da palavra de Deus. Qual é o seu dom? Use esse dom nesse tempo de pandemia. Seja cheia do Espírito Santo. Inspire vidas. Venha com a sua alegria. As pessoas não sabem de onde vem. Por mais dificuldade, lutas que nós passamos no nosso dia a dia, por tudo que a gente enfrenta, tudo isso, Deus permite que nós passamos, mas Ele não permite nós passarmos mais do que aquilo que nós não conseguimos suportar. Confie no Senhor, diga a Ele: Senhor, eu confio em Ti, eu entrego a Ti essa causa. E descansa. Descansa, mulher. Seja cheia, seja um instrumento. Você tem todas as ferramentas. A oração, o jejum, a palavra de Deus. Você vence todas as coisas. Você passa. Se você ficar doente, permissão de Deus para provar a sua fé, para matar a sua carne, não se preocupe. Não se preocupe. Deus está cuidando de cada detalhe. O que mais vale é a nossa saúde física ou a nossa saúde espiritual? O que mais vale para você? É o desespero? Ou é a sua paz interior? A nossa saúde espiritual, ela vale muito mais.
Porque essa carne, ela vai perecer. Mais cedo ou mais tarde. Por causa do pecado lá atrás, né? De Adão e Eva. Eles pecaram lá atrás. Porque desobedeceram a Deus. Eva deu ouvido ao maligno. Então, você, mulher, não vai dar ouvido ao maligno. Você vai dar ouvido à voz do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá em Apocalipse, não deixe que o Espírito Santo se retire de você por você dar ouvidos ao diabo. Olha, Davi, quando ele pecou, né? Matou ali o marido de Betseba, ficou com ela, com a mulher do próximo. Ele fez coisas horríveis. Ele se arrependeu, teve consequências graves. Porém, Davi diz, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Se você pecou, meu querido, minha querida, se você fez coisas horríveis, não se preocupe, tenha solução. Arrependa-te do teu erro e volte para Deus e peça a Ele para que você seja cheia e cheio do Espírito Santo e floresça no deserto. Amém? Fiquem na paz do Senhor e sejam cheias, revestidas, cheias de paz, de alegria, de bondade, de domínio próprio, do fruto do Espírito. Amém.